Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da retração anterior eficiente na mecânica de deslize, entendendo agora o centro de resistência dos dentes anteriores. Normalmente, quando se faz uma retração anterior, com esses ganchos baixos, mecânica de deslize, um elástico ou uma mola presa aqui no tubo, nós temos que fazer a curva acentuada no arco superior ou torque anterior nos dentes para que você tenha uma retração eficiente. Mesmo que você utilize um mini implante, isso me perguntaram inúmeras vezes já. Ah, professor, e se eu colocar um mini implante alto, por exemplo, né? Você sempre vai ter uma lingualização da mesma forma se este gancho da frente, né, for baixo, sendo um gancho ponta-bola, seja assim soldado no arco, seja um gurim, porque você sempre terá essa força abaixo do centro de resistência dos dentes anteriores, representados aqui por esses pontinhos vermelhos, né? E você, independente de ter a altura variável do mini implante aqui atrás, na frente você terá sempre esta força abaixo do centro de resistência, né? Então não é variando a altura de um mini implante que você vai ter uma retração eficiente. Vejam este caso aqui, retirado de um artigo onde foi feito um estudo, que para você ter uma retração eficiente, o ideal é que você tenha um gancho de 9 milímetros aqui na parte da frente, entre lateral e canino, e o seu mini implante ou power arm preso aqui no tubo acessório de um tubo duplo molar, seja pelo menos a 6 milímetros do arco principal. Então, 9 na frente, 6 atrás. 9 na frente, 6 atrás, você terá a força de retração passando no centro de resistência anterior, evitando assim uma lingualização excessiva, um aprofundamento dessa mordida. Então, o ideal é que aqui atrás a altura seja no mínimo 6. Se for 7, se for 8, se for paralelo a esse gancho de 9 anterior, essas forças passarão, veja bem, logo acima do centro de resistência. Pouca coisa. Então, pode ser aqui 6, 7, 8. O que não pode ser seria menos de 6, por exemplo. Aqui na frente também não convém ser mais do que 9, porque vai ser um gancho extremamente longo, de difícil estabilidade e também que pode machucar muito o paciente. Então, 9 na frente, 6 atrás é o ideal. Vejam nesse caso, quando você tem um gurim de haste longa, gurim este fabricado pela Morelli, você tem 5 milímetros. Então, não é o suficiente para que isso aqui esteja no centro de resistência. Porém, já ajuda. Um pouquinho de habilidade que você tenha, trabalhando a curva do fio superior, fazendo uma curva acentuada superior, uma curva reversa inferior. Então, um pouquinho de habilidade você já consegue contornar e terminar bem o caso. Mas o ideal, voltando a repetir, é que seja 9 na frente e 6 atrás, né? Então, esse caso anterior, mostrando aqui que mesmo com um gurim sendo 5 milímetros ao invés de 9, com um pouco de habilidade, a gente consegue contornar o problema do aprofundamento da mordida e consegue uma boa finalização do caso. Então, o ideal é que você tenha aqui, ó, 9 e aqui 6. Repetindo que esse 6 pode ser um pouco mais. Um power arm, por exemplo, encaixado no tubo duplo, no tubo cervical, que é o tubo acessório, ou um mini implante aqui numa altura de 6 ou 7 ou 8 milímetros. O ideal é que essa altura não seja inferior a 6, né? A força de retração de 120 a 150, 100 a 150 mais ou menos, dependendo do tamanho desses dentes, do tamanho desse paciente, essas forças são um pouquinho variáveis, né? Mas em torno disto, mais ou menos, aí de 200, 250 gramas de retração seria aproximadamente o ideal.
Então, vejam bem, nessa questão aqui, se este gancho, se esse power arm ou mini implante aqui posterior for 7 ou 8 milímetros de altura do arco principal, né, você terá a força passando acima do centro de resistência. Nesses casos, você terá uma retração anterior eficiente, até com vestibularização, ao invés de lingualização. Mas por que vestibularização? Porque a força está acima do centro de resistência. Quando a força passa no centro de resistência, você tem uma retração de corpo, sem vestibularização e nem lingualização. Se esta força estiver abaixo do centro de resistência, é onde nós temos, na maioria das vezes, as lingualizações, como fazemos nos nossos casos normalmente, né? Esta foto já mostrei no vídeo anterior, mostrando que você tem que tomar cuidado com os giros dos molares causados pela aplicação da força na vestibular dos mesmos, sendo que o centro de resistência está representado aqui pela bolinha vermelha no centro da oclusal. Então, nesta vista deste corte axial, nós temos um giro do molar para dentro. Para que os caninos não girem também, devemos amarrilhar as 4 aletas dos mesmos, para diminuir esses efeitos de rotação. Vejam aqui um caso com estes ganchos, esses ganchinhos são muito bons, eles têm exatamente 9 milímetros do ponto de aplicação da força até o arco principal. Aqui você vê aqui atrás um power arm. Esse power arm está mais ou menos da mesma altura do gancho. Ele poderia ser até 6 milímetros, poderia ser um pouquinho menor, até 6 milímetros de altura em relação ao arco principal. Menos do que 6 não é recomendável, tá? Mais do que 6 é legal. Logicamente, alguém vai falar assim, poxa, mas esse power arm aqui não está no centro de resistência do canino, que seria no primeiro terço da raiz, mais em cima, aqui onde eu estou com a seta, né? Não tem problema, isso é um pouco variável, né, gente? Depende do tamanho do dente. Esse paciente aqui tem dentes enormes, olha o tamanhozinho do bracket perto do tamanho do dente do canino, né? Então, essas pequenas variações vão acontecer, assim como esse paciente aqui tem dentes muito grandes, você encontrará pacientes com dentes muito pequenos. Então, essas pequenas diferenças você acerta com curva reversa no arco inferior, fazendo intrusão para baixo, e curva acentuada no arco superior. Observe esse caso aqui, que a mordida está até levemente aberta. Isso é o ideal numa mecânica de retração por deslize, justamente porque na mecânica de retração existe uma tendência de um leve aprofundamento. Aqui no inferior eu não tenho essa preocupação de colocar um gancho como aqui no superior, né? No inferior, normalmente em casos de extração, é porque nós temos um ímpa aumentado, nós temos os incisivos inferiores muito vestibularizados. Então, no inferior eu puxo por um gancho ponta-bola curto mesmo, porque eu quero lingualização, eu quero uma diminuição do ímpa no inferior. Normalmente o maior problema é no superior, né, que é a falta de torque no superior. Então, uma boa ideia seria essa aqui, esse gancho triplo de 9 milímetros associado a um power arm posterior de no mínimo 6 de altura. Nesse caso aqui está com 8 a 9, né? Observe que este caso está bandado, porque nós temos uma barra transpalatina, uma BTP, controlando o giro do molar, né? Por isso dessa banda aqui. Neste próximo caso, se vocês observarem, o molar está colado, porque como eu tenho a presença de um mini implante, eu não necessito do controle de giro do molar. O mini implante resolve o meu problema, porque a mola não está presa no tubo vestibular do molar, então não vai causar um giro neste molar. Então o mini implante evita aí a banda e a confecção da BTP, né? Então sempre que a gente puder optar por um mini implante, é uma boa opção. E o gancho anterior, ele é então de 9 milímetros em relação ao arco principal. Esse gancho tem exatamente 9, e nesse caso aqui a força está passando mais próximo do centro de resistência, né? E as pequenas variações individuais, você controla então por curvatura no arco, né? Curva
reversa inferior, curva acentuada superior e sempre tomando muito cuidado com os toques anteriores. Quando houver toque anterior, retire a mola, pare a retração, aguarde um mês trabalhando um pouquinho da curva acentuada, espera sair o toque e aí depois você retoma a retração, né? Lembrando que esse toque, já chamamos a atenção no vídeo anterior, é uma das coisas que mais temos que tomar cuidado, porque o toque anterior é onde pode gerar reabsorção radicular e perda óssea aqui na região anterior. Então, cuidado. Uma das principais coisas que temos que tomar cuidado na mecânica de retração é esse contato prematuro anterior. Ok, siga-nos aí então no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde postamos esses vídeos. Tudo de bom, qualquer dúvida nos pergunte. Grande abraço a todos.